Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre espiritualidade diocesana. Isso é nome de livro, viu? Eu sou Pedro Luiz. E você é quem? Eu sou Alexandre Ferreira. Dormiu, Alexandre? Deu um lag aqui na comunicação, bicho. Eu não durmo no ponto. Isso vai ser editado? Não! Não vai ser editado porque hoje no calendário é dia de Todos os Santos, amanhã é o dia dos fiéis defuntos e a gente quer mais viver o nosso feriado. Então a gente está gravando num sextou, não é isso, Alexandre? É isso, mas eu só vou celebrar Todos os Santos no domingo, viu, Pedro? É sobre isso. E tá tudo bem, exatamente. A celebração de Todos os Santos no Brasil é no dia 1º e isso envolve também um pouco da nossa conversa. Pessoal, para começo, para você entender melhor do que a gente vai falar, eu gostaria que você voltasse uma casa no seu feed de podcasts e ouvisse o começo de conversa em que o Alexandre leu a circular emitida pela Prelazia de Itacoatiara a respeito de um assunto que causou polêmica, hein, Alexandre? Causou polêmica, né? Achei tão suave. Eu achei suave. Olha, em resumo, do que se trata? Alguém deve ter oferecido aí um serviço missionário, né? Os préstimos da comunidade Hesed, não sei exatamente qual é a pronúncia correta, a Prelazia de Itacoatiara, que fica na região amazônica. E o prelado de Itacoatiara, o bispo de Itacoatiara, respondeu dizendo que para esse tipo de serviço ele não gostaria porque a diocese tem uma vivência própria, um jeito de viver a sua fé e por isso eles indo lá, eles talvez atrapalhassem uma caminhada da diocese. Tudo isso com muita educação, com muita correção, mas foi um bispo, um sucessor dos apóstolos que assim o fez. Alexandre, eu vou te falar uma coisa. Diga. Eu acho engraçado, porque quando isso vazou, e esse documento, ele é, na verdade, um documento, eu acho que foi uma circular interna, as pessoas começaram a ir lá na página da Prelazia de Itacoatiara atacar toda a postagem que saía na Prelazia. Você tá brincando? O bispo fazia alguma coisa, ia lá uma horda de gente chamar o bispo de herege, de comunista, e você sabe o que é curioso? Os membros dessa comunidade Hesed, sabendo, porque sabem, não são inocentes, não. Sabendo que isso gerou um movimento de revolta e de ataque e de ódio a um bispo, eu lhe pergunto, você sabe de alguma coisa que eles fizeram pedindo para que esses fiéis parassem de fazer isso? Se teve, eu não sei. Eu imagino que não tenha. Não tem. Que foi simplesmente... Foram dispensados. Foram dispensados pelo bispo e foram, né? Então... E de certa forma fomentaram ódio vazando esse ofício. Exato. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu entrei na página dos personagens envolvidos nessa comunidade, né? Certo. E dentro daquilo que é a minha pesquisa, já que a gente tá dando nome aos bois, né? Dentro daquilo que é a minha pesquisa de comunicação religiosa e tudo, sabe o que é curioso, Alexandre? Vi fotos bonitas de São João Paulo II, vi fotos bonitas. A semiótica do Pedro aí. Vi belas fotos de Bento XVI e não vi sequer uma foto do atual Papa, o sucessor de Pedro, o vigário de Cristo, Francisco. Umazinha de boa vizinhança não tinha. Não vi. E não seguem Francisco. Olha só. Seguem o Vatican News, mas não seguem Francisco. Daí, você junta aí as pontas de alguns programas que a gente fez e vocês conseguem entender alguma coisa, né? Pra bom entendedor, risco é Francisco, não é isso, Alexandre? Perfeito, Pedro. Eu acho que introdução melhor não haveria. Pra mim, ficou... Porque é isso, né? O Pedro é o meu informante dessas comezinhas, desses bastidores eclesiásticos. Quando eu aciono o Alexandre na semana sem ser a pauta, são os bastidores do poder. E aí, quando eu vi essa circular, eu já vi ali alguma coisa sobre a qual a gente já fala há algum tempo
tempo, mas não fala por esse viés, né, Pedro, da espiritualidade. E assim, olhando a circular, eu achei muito prudente e muito cheia de espiritualidade. Esse que é o ponto. Sim. Né? Pelo menos pra mim naquele momento, porque você tem grupos que se dizem católicos oferecendo aí a sua espiritualidade bem como se fosse mesmo, né, mais um produto na prateleira de mercado, e a igreja local, né, a prelazia, dizendo: tô legal, irmão, porque aqui a gente já tem uma espiritualidade. Né? A gente não precisa comprar porque isso não é coisa que se compre. E eu achei formidável, razoável e louvável. E mais do que isso, Alexandre, é justo. Eu acho que para começo de conversa, quando a gente fala de espiritualidade diocesana, a gente precisa lembrar daquilo que é. A gente já falou sobre diocese, não é, Alexandre? Sim. Mas a gente precisa recordar que duas coisas dão característica, dão essa imagem do que é uma diocese. Primeiro, aquilo que é o território geográfico. E aqui eu faço recordação do escrito mais antigo que fala de dioceses, que é o livro do Apocalipse de São João. Antes até as cartas paulinas, né? Também. Mas o livro do Apocalipse, ele fala: a igreja que está em Sardes, a igreja de Laodiceia. Ou seja, João, o evangelista, que escreve o livro do Apocalipse, e em meio a todas aquelas visões fantásticas, ele reconhece a existência e ele fala dos anjos que estão na igreja de Sardes, de Laodiceia e assim por diante. É sabido que ele primeiro se refere não a igrejas que não existem, mas a realidades históricas e geográficas. Perfeito. Ou seja, é algo muito presente pela igreja. E os anjos, quem são? Não são figuras etéreas, não é? São os próprios bispos, não é? São mensagens aos bispos que estão nessas igrejas. Ou seja, essa realidade que hoje nós chamamos de diocese, que tem toda uma organização que é herdeira também dos impérios e tudo mais, ela é uma realidade bíblica, não é, Alexandre? Ela é uma realidade bíblica. E essa interdependência, um bispo precisa de uma diocese, não é? Ele só tem esse caráter episcopal. E lembrar que um bispo é um sucessor dos apóstolos, viu, gente? Rapaz. Um padre não é sucessor dos apóstolos, por mais famoso que ele seja, não é? Já um bispo é sucessor dos apóstolos, está ali na mesma linhagem de sucessão dos apóstolos. Um bispo não é bispo sem uma diocese, e uma diocese não é diocese de maneira completa se ela não tiver a sua representação humana, né? O rosto dessa diocese, que é o bispo. Eu vou fazer aqui mais um parêntese, Alexandre. Eu lembro que quando Dom Cláudio estava em São Paulo, ele falava que o jornal, falava-se assim muito: nossa, mas nesse jornal São Paulo, a cada página que a gente abre está Dom Cláudio. E ele dizia: sim, é claro, porque o jornal é um jornal da arquidiocese, e o rosto dessa arquidiocese, primeiro, é o seu arcebispo, no caso eu, então eu apareço mesmo, né? Deu para entender essa definição canônica e histórica do que é diocese, né, Ferreira? Perfeito. E eu vou ainda, Pedro, insistir nesse aspecto da antiguidade do que é a diocese, né, enquanto inspiração, enquanto constituição. E o Pedro evocou aí o Apocalipse, mas também já lembrou do próprio das próprias cartas de Paulo. E eu voltaria, Pedro, até a Galileia. Olha aí. Até quando Jesus sobe aos céus e fala para os discípulos: olha, parem de olhar para o céu, né? Os anjos, né? As figuras que aparecem ali, emissárias daquele que sobe. Para de olhar aí para o céu, mas permaneçam unidos, né? E ainda, né, nessa tradição do evangelho, os apóstolos, agora apóstolos, né, são convidados a voltar para a Galileia ou permanecer juntos em Jerusalém, né? Sim. Depende do evangelho, né? Depende do evangelho, mas a gente tem, o Pedro tá falando aí de localidade e também de historicidade.
porque no fim é isso, né? Quando a gente fala em localidade, a gente está falando de uma circunscrição geográfica, mas também a gente está falando de uma forma com que uma cultura ela se estabelece no espaço. E quando a gente fala de sucessão apostólica, mas também de transmissão da fé, a gente está falando de uma cultura que se estabelece no tempo. Então, a diocese é a mais antiga e perfeita forma de espiritualidade, porque ela tem esses dois lastros, o tempo e o espaço. E eu quero insistir nisso, de que a mais perfeita forma, porque existem outras espiritualidades, né? Ao longo da história foram surgindo, e a diocese e o jeito de manifestar a nossa fé, de viver a nossa fé através da diocese, às vezes é nublado, é omitido, é distorcido, porque a gente nunca recorre a este começo de tudo. Geralmente a gente, quando vai falar de espiritualidade, de carisma, a gente pensa mais nessas experiências tardias, contemporâneas, inovadoras, como se alguma inovação em termos de espiritualidade fosse algo necessariamente bom, né? E esquece, e aí tá também um paradoxo, esquece dessa questão que é tradicional e que eu diria que é essencial, né? Então, geralmente quando aparece aí alguma forma de espiritualidade nova, sempre se vende como algo muito bom. Olha, o Espírito Santo soprou aqui, agora a gente tá aqui e a gente faz uma coisa que ninguém tá fazendo. E, assim, isso é uma obturação, isso é um encobrimento da espiritualidade primeira, né? Que é a espiritualidade ligada à igreja local, né? Que é a mais perfeita e antiga forma de espiritualidade cristã. Mas, Alexandre, você falou uma coisa aí, você falando dessas novas modalidades e tudo, eu tô pensando aqui, existe um problema no nosso tempo também, não é? Que é essa virtualidade da fé. Uhum. Porque esses influencers da fé, eles veem como nós somos aquilo que há de mais novo. Uhum. E aí são defensores de uma tradição, e aí volte nosso programa de tradição, são defensores de uma tradição, mas quando a gente elenca a questão da tradição, aí para essas coisas não valem, né? Para essas coisas elas não são importantes. Mas o que eu queria dizer é assim, essas realidades e essa questão da diocese, da geografia e da tradição, elas sofrem muito por causa dessa nova realidade que é essa questão de virtualidade, né? Porque esses pregadores virtuais, no começo eu achava bem interessante, né? Faz a turma acordar 3 horas da manhã pra rezar, não é? E tudo mais. Eu tô falando em específico aí dessa comunidade Recebe, não é? E tudo mais. Mas o quanto essa virtualidade afasta as pessoas do lugar em que elas devem praticar a fé. E esse problema não é novo. Quando surgiu aí as missas televisionadas, quando surgiu aí Canção Nova, essas coisas todas, as paróquias enfrentavam um problema, porque missa na Canção Nova é sempre um show, né? Na maioria das vezes, nesses grandes acampamentos, são bandas e tudo mais. E aí, quando a pessoa vai pra paróquia, ela não tem uma banda tocando. Ela não tem um padre com todo um treinamento midiático fazendo a homilia. Só que quem visita o doente, quando o doente tá doente, não é o padre da televisão, é o padre da paróquia, não é? É aquilo que é real, tangente, é aquilo que é geograficamente correto. Você entende o que eu tô lhe dizendo? Sim. A igreja passa por essa dificuldade hoje e ela precisa ver isso assim com muita atenção. Com muita atenção. Porque eu temo, esses dias me perguntaram lá na firma o que eu via na análise SWOT, o que eu via como um perigo pro mercado editorial, né? E lógico, tem todas umas questões de análise
questões internas e tudo mais, mas é algo que eu falo sempre aqui, um problema, um perigo, um incômodo, essa reformatação de uma igreja que está cada vez mais virtual. Sim. E quando ela se dá no encontro, ela se dá em shows, em espetáculos e cada vez menos diocesana, aquilo que ela é historicamente, né? Um Sim. lugar de construir comunidades de comunidades. Esse é um problema, hein, Alexandre? Se é. Esse é um problema. E aí, Pedro, você falando aí também, eu tô lembrando de uma definição, né, que o pessoal gosta muito aí, quando, sobretudo, vai se opor às outras tradições cristãs, né, quando, por exemplo, o pessoal vai falar de protestantismo, quando vai falar até mesmo de cristianismo ortodoxo, o pessoal gosta de falar que, assim, olha, essas modalidades de cristianismo, essas modalidades de igreja, elas não são plenas, né? Lhes falta alguma coisa. E, Pedro, da mesma forma, se você for pegar aí, né, as constituições do que é a igreja, também carece de plenitude todas essas manifestações aí, né? O evento midiático, a missa transmitida pela TV, essas comunhões efêmeras que se dão através da internet, né? E até mesmo essas catequeses que se dão aí nos meios virtuais, eu diria, Pedro, que elas podem ter até alguma validade, né? Existe um bem nisso, mas lhes falta também outras tantas coisas, né? E que só há uma plenitude, né, de comunhão, uma plenitude de ensino, uma plenitude espiritual na vivência da igreja local, né? E a gente tem que enfrentar isso de frente, né? A gente tem que bater nessa tecla e tem que estar atento a isso, né? Esse podcast, por exemplo, Pedro, é também carente de muitas coisas. É débil, porque são dois débeis que estão aqui, inclusive, Sim. falando. Mas uma conversa, de modo nenhum, substitui um curso que você faça de teologia na sua paróquia, uma escola bíblica, um círculo bíblico, qualquer coisa do tipo. Serve como uma emenda, serve ali como um passatempo, e a gente sempre se propôs isso, né, Pedro? Sim. E é importante que a gente se atenha a isso e aceite isso. Sem dúvidas, Alexandre, essa é uma realidade, não é? Esse conflito entre virtualidade e realidade, não é? Mas eu penso, e há um outro fator aqui, daquilo que você disse, e eu acho que é importante, não é? Esses dias eu falava com os alunos sobre ressurreição, e pegando os textos litúrgicos sobre a ressurreição. Eu acho que para falar de ressurreição, melhor do que ficar elucubrando como foi, quando foi, a melhor coisa é pegar aquilo que a igreja vem rezando sobre ressurreição, né? Pega os evangelhos, né, dos domingos da ressurreição, que eles são excelentes para entender o que a igreja quer que você faça de leitura da ressurreição. E no segundo domingo da Páscoa, aliás, mesmo no primeiro, e mesmo no terceiro, não é? O que a gente percebe é que a ressurreição, ela é vivida de uma forma comunitária. E como é que você vive uma forma comunitária da ressurreição? Na Santa Missa. Sim. Você pode falar, mas existem as comunidades virtuais. Cara, tá, existe, mas elas em nada. O Papa fala isso, o Papa Francisco fala isso. A cultura cristã é a cultura do encontro. Nas cartas de Papa Francisco às jornadas mundiais da comunicação social, ele dizia isso. Uma comunicação verdadeira, mesmo que ela seja em meios virtuais, ela precisa culminar no encontro presencial. Uma comunidade de encontros, não é? E agora, não a comunidade de encontro para você ficar tratando o pregador virtual como um ídolo, né?
tirar foto. Não, mas naquelas em que você comungue com Jesus Cristo em meio àquela realidade. Em meio àquela realidade. Aliás, o maior referencial deve ser Jesus Cristo, não é? Me entristece quando os pregadores falam pouco de Jesus. Falam sobre todas as outras coisas, não é? Então, essa espiritualidade diocesana, ela tem um pressuposto geográfico, ela tem um pressuposto histórico, mas ela se dá, não é? Em um relacionamento com Jesus Cristo. Sim. Mas essa experiência de relacionamento com Jesus Cristo, ela se dá, é o que a igreja ensina, em um ambiente comunitário. Sim. Não se dá de forma isolada. Você não vive uma espiritualidade cristã, católica, apostólica, romana, distante de uma vida cristã em comunidade. Aí você pode dizer, mas aí, Alexandre, aí, Pedro, a paróquia que tem do lado da minha casa, ela não me chama a atenção. Então, se ela não lhe chamar a atenção, significa que você está querendo moldar as coisas, muito, muito provavelmente, não é? Não, quase sempre, como dizia Mauro Morelli, né? Você talvez esteja querendo moldar a comunidade à sua vontade. Sim. Mas a comunidade também, nela se precisa fazer um exercício de esvaziamento. Eu lembro que o padre Simone, lá do Arsenal da Esperança, dizia que aprendeu com o Ernesto que todo dia eles precisam conviver com uma pessoa que é muito difícil para eles, para fazer esse exercício de comunidade, não é? A vida em Cristo, que se dá ali na comunhão de uma vida diocesana, ela é comunitária. E se ela não encontrar pessoas, se ela não formar comunidades locais, significa que ela não está funcionando, não é, Alexandre? Sim. E Pedro, você falando aí, me faz pensar que, por mais que eu não goste da paróquia que territorialmente eu faço parte, isso não significa que eu não me beneficie espiritualmente dessa pertença, né? Isso Sim. é o que diz a própria espiritualidade e a própria doutrina católica, né? Uhum. Por mais que eu olhe para a diocese que eu faça parte e torço o nariz pro arcebispo ou pro bispo, isso não tira de mim o proveito de estar debaixo, e aqui eu vou, né, ser até agressivo agora, né? E não me tira o benefício de estar sobre a proteção apostólica desse prelado, né? Desse sacerdote que tem o grau máximo da ordem, né? E eu tô aqui pintando as coisas, Pedro, em termos bem espirituais, pra, de repente, falar com uma galera que leva isso muito a sério, né? E outra, Alexandre, não te exime de se envolver responsavelmente na vida dessa diocese. Vamos jogar o português claro aqui. Ambos, Alexandre e eu, em um momento da nossa vida, vivemos o ministério presbiteral nessa diocese. Fomos ordenados para servirmos a essa diocese. Hoje não mais o vivemos, fomos legalmente dispensados, não é? Aliás, pedimos a dispensa e recebemos a dispensa, não é isso, Alexandre? Sim. Temos o nosso rescrito. A gente não foi mandado embora, né? A gente pediu dispensa e foi dispensado, pediu essa graça ao Santo Padre, e aí... Com a vênia do arcebispo. Com a vênia do arcebispo, exato, não é? E você deve ter ouvido a mesma coisa, não é? Procure se envolver na sua comunidade paroquial, encontre uma comunidade paroquial e sirva, não é? Sim. E o Alexandre assim o faz, eu também assim o faço, ou seja, não é porque vivemos de uma maneira e não vivemos mais que nos exime, primeiro, Sim. de estar sob essa proteção da autoridade apostólica, isso é importante, e você pode concordar ou discordar. Concordar em um monte de coisas, como concordo, e discordar em outras tantas, como discordo, não é? E eu acredito que aqui, de certa forma, falo também o que o Alexandre deve pensar, Sim. mas isso não nos exime de também trabalharmos, rezarmos pelo arcebispo e trabalharmos pelo bem da diocese. Sim. Mas há coisas que se fala, coisas que se faz que eu não concordo. Ótimo, tá achando ruim, reclame com o Papa, Sim. não é? Mas não questione a autoridade instituída pela igreja numa diocese. Sim. Não questione. E o que essa galera fez, por exemplo, com o prelado lá de Itacoatiara, é uma malandragem, uma safadeza, porque sequer vão a Itacoatiara. E eu digo pra você, prelazias como a de Itacoatiara só sobrevivem, padres e bispos, por causa
causa de, sabe qual ajuda? Da ajuda da campanha da fraternidade. Justamente. Da ajuda da coleta da evangelização, porque são lugares tão pobres, tão deficitários financeiramente, eu não sei Itacoatiara, mas lugares semelhantes a esses, que sobrevivem quando você e tem chance de viver a comunhão da igreja, porque você compra a Bíblia da CNBB, né? Sim. Tudo aquilo que é da gráfica da CNBB vai um dinheirinho para essas dioceses pobres. Da benevolência do Papa. Da benevolência do Papa. Ou seja, vão lá, não é? E vivam a vida que se está vivendo esse prelado, esse sucessor dos apóstolos, né? Antes de falar qualquer coisa, contribua com essa diocese. Ah, não sei. Pistolei, hein, Alexandre? Sim. Mas assim, Pedro, me assusta, né? Eu vou dar um exemplo de uma coisa que a gente tá vivendo nos dias de hoje, né? A gente vê lá o conflito na região da Palestina, né? Uhum. E, Pedro, a gente não nasceu em 48, né? Não. Quando foi criado o Estado de Israel. E a gente esquece que antes de 48 existia um território palestino. E, sim, de repente, foi criado um território que se chamou de Israel, né? O Israel moderno, contemporâneo. E aí... Que não é, lembre-se, que não é a Israel de 2000 anos atrás. Não é o mapa que você tem na sua Bíblia em casa, né? E quando você olha o mapa de 48 e você olha o mapa de hoje, você toma um susto, entendeu? Mas, Pedro, a gente se acostuma com uma certa paisagem mental e a gente vai naturalizando, né? Da mesma forma, a gente tem cristãos hoje, 2023, que se acostumaram a uma modalidade de espiritualidade, né, de vivência eclesial, que ela é efêmera, que ela é etérea, que ela não está abalizada, alicerçada com essa tradição de 2000 anos, né? Se a gente pensar em termos de internet, né? Mas também, se você pensar em termos de televisão, 1950 anos e assim por diante, né? Então, essa coisa que ela é telecinética, telemática, né? Que ela não é colada na realidade, isso é muito assombroso. Uhum. Né? Então, quando a gente afirma de que a espiritualidade cristã, ela está colada no chão que você pisa, né? Está colada com a comunidade, com a coletividade que você é chamado a fazer parte, é para afirmar que se você não se preocupa com as questões prementes, né, da vida que está aqui diante dos seus olhos, a sua espiritualidade está capenga. Né? Uhum. Então, colar com o bispo, colar com o pároco, colar com o seu irmão de fé no tete a tete, significa que essa comunhão que você aceita na missa, que você participa, ela precisa ser não só uma comunhão com o Deus eterno e todo-poderoso, mas também uma comunhão com esses que colam com você e com a hierarquia instituída e abalizada por Deus, porque essa é a fé da igreja, né? E qualquer coisa fora disso é rebeldia. Uhum. É rebeldia e a pessoa pode se tornar anátema. Bom, Alexandre, vamos ouvir uns Gilsons aí? Bora, não? Gilson? É isso que eu vi? Bora. Isso. Vamos lá, a gente já volta. Pode fazer o que quiser, até me machucar. Transborda no meu coração só amor. Desde o momento que eu te vi, não pude acreditar. Mas se eu não conseguir, vem me amar. Várias queixas de você. Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. Várias queixas de você. Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor. No
swing do lodo me leva, com você eu vou. O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor. O swing do lodo me leva, com você eu vou. Me leva, amor, meu bem querer. Me leva que assim fico louco com você. Me leva, amor, meu bem querer. Me leva que assim fico louco com você. Várias queixas de você. Porque fez isso comigo. Estamos juntos e misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. Várias queixas. E neste episódio nós estamos falando de uma espiritualidade abalizada, né, repleta de vida e vida concreta, né? Espiritualidade diocesana, espiritualidade da paroquial igreja, quase, né? Local e paroquial, né? E Pedro, eu vou jogar uma polêmica aqui. Vai lá. E você, por favor, me repreenda, né? Quem sou eu? Porque você aqui é a voz do bom senso. Mas, Pedro, assim, uma coisa que me incomoda, né, é quando eu vejo bispos assinando com o nome da ex, sabe? Assim, entendi. O cara era OFM e continua assinando OFM, sabe? Mas lá o prelado lá de Taquatiara assina SDV. E muitos outros, né? Até o Papa Francisco se acha jesuíta ainda, né? E eu vou falar por que me incomoda isso, Pedro. Porque... E eu concordo, eu não vou repreender, não. Olha, essas constituições interdiocesanas, elas não são, repito, ruins por si, né? Até porque uma boa congregação, uma boa ordem religiosa, a primeira coisa que ela faz é colar com a diocese, servir a diocese, né? E assim, muitas dessas ordens e congregações e comunidades de vida o fazem, né? Mas, às vezes eu tenho a impressão de que certas pessoas que viveram uma espiritualidade por um certo tempo, elas esquecem que quando elas assumem uma diocese, elas passam a viver aquela realidade, né? De uma maneira talvez mais plena do que qualquer outra pessoa poderia viver, né? Então, necessariamente, um bispo é diocesano. Por mais que ele tenha uma história pregressa, né? Ele se vincula a tal modo ali com aquela igreja que o que ele foi antes foi bom até aquele momento, mas uma nova parte da sua história começa com aquele com assumir aquela igreja, né? E Pedro, assim, acho isso muito digno de nota, que o bispo de Roma, quando assume a igreja de Roma, ele muda até o nome, né? Assim, para dizer que a partir daquele momento ele está ministerialmente todo entregue àquela missão, né? E o Papa, quando foi eleito, ele deixou isso muito claro, né? Ele falou, olha, o conclave era para escolher um bispo para Roma e escolher um bispo lá no fim do mundo. Mas, Alexandre, aí indo na esteira disso que você falou, eu também me incomoda, né? Não chego a esse ponto de pistolar, mas me incomoda esse conservar, porque, de fato, o bispo, quando é eleito, ele é eleito por uma diocese, né? E por mais que ele tenha a assinaturinha, né? As 3 letrinhas, ou as 4 letrinhas, ou as 2 letrinhas, não importa, elas dão uma identidade, né? Por exemplo, um jesuíta é um SJ, significa que ele é um soldado de Jesus, um servo de Nosso Senhor, e que a espiritualidade dele vai seguir a espiritualidade dos jesuítas, não é? O Padre Zezinho, SCJ, aliás, Alexandre, a gente deve fazer um programa sobre o Padre Zezinho, eu acho que urge, hein? Uma homenagem em vida, põe aí nas pautas, né? Tem uma outra homenagem em vida aqui que eu vou te sugerir também, mas em off.
ok, não é que a gente vai falar sobre o Nelson Rubens, não é de maneira alguma, mas quando o Padre Zezinho põe lá SCJ, significa que ele é, né, do Sagrado Coração de Jesus. Eu já sei de quem que você quer. É um bispo que começa com A e termina com angélico, hein? Tenho certeza. Vamos ver, pode ser que eu esteja errado, né? Vamos ver semana que vem. Pode ser que não. Pode ser que não. Não sei. Mas, voltando às duas letrinhas, elas denotam de que esse sacerdote, esse padre, ele tem uma espiritualidade que o formou. Só que numa diocese, você lidar com a multiplicidade de espiritualidade, né? Você tem lá os SCJs, os SJs, você tem os MSFS, você tem o que mais? OFMs. Os OFMs da vida, né? Os OFM CAP, ou seja, você tem todas tem um OSB. Os OSB, você tem um monte. E aí você não pode achar que você vai chegar lá com a sua espiritualidade e desenhar a diocese aquela espiritualidade. Você é um servo daquelas múltiplas faces que ali existem. Então, de fato, assim, a mim tem cheirinho, assim, de miopia, não é? Lógico que a gente tá falando de olfato e visão, não é? Mas de uma falta de percepção dessa nova vida. Eu acho que conservar é perceber assim, é saudoso de uma época, né? Mas eu vou defender o Papa aqui, viu, Alexandre? Porque o Papa foi jesuíta boa parte de sua vida e a gente sabe, você sabe isso até melhor do que eu, que eles têm uma confraria de amizade entre eles, não é? Sim. Um jesuíta, se ele chegar em Jerusalém, na casa dos jesuítas e apresentar a sua documentação de jesuíta, automaticamente ele tem uma casa. Gente, mas, ô Pedro, e aí dá pra entender o Papa. O diocesano também, se fazer a coisa direitinho, em qualquer lugar, em qualquer diocese, rola também. Rola, Alexandre, rola, mas não com esse sentido de camaradagem, né? De camaradagem. A gente ficou muito hospedado em jesuítas, a gente sabe como é que funciona, não é? Sim. Mas eu te entendo, eu compreendo isso, não é? E é ruim também quando as pessoas têm suas espiritualidades próprias e às vezes acham que a sua espiritualidade própria é a que vai salvar a igreja também, não é? E tentam impor isso na diocese, né? Hoje eu penso que a renovação carismática católica talvez já tenha percebido que ela é só mais uma espiritualidade, não é? Tomara. Mas houve uma época que foi preciso trabalhar muito bem com as lideranças em relação a isso, né? Sim. Porque eles se achavam, assim, pelo menos o movimento achava-se, assim, o salvador da igreja, né? Apesar de que abriu as portas aí para espiritualidades que não são tão diocesanas aí, e não se vive aquilo que é o traço principal, não é? Que é a questão da caridade, sobretudo, né? Sim. Não se vive essa comunhão, essa caridade, esse comprometimento, né? E aí, Pedro, você vê muitos pais fundadores que bebem até dessa espiritualidade carismática, por exemplo, que depois se acha até melhor do que a própria espiritualidade carismática e funda sua nova comunidade. E muitos apressados em ter um direito diocesano para depois sair batendo na porta das outras dioceses e muito apressados a espalhar essa nova espiritualidade por aí, né? Então, me parece que é uma falta de compreensão da espiritualidade diocesana, no caso desse povo que quer ser logo interdiocesano, uma falta também de compreensão de quem deveria abraçar de corpo e alma a vida diocesana e às vezes tá preocupado até em trocar de diocese, em ascender, né? Eu tô aqui no fim do mundo, eu quero uma arquidiocese ali, né? Mais bem posicionada, porque acontece também, né? A gente não pode negar. Sim. E o ponto, quando a gente olha para essa espiritualidade diocesana, também que a gente não pode deixar de falar nesse programa, é que se a gente está colado num chão de realidade, né? Se a gente busca a espiritualidade como essa vida em Cristo, porque o relacionamento de Cristo mudou a minha vida e fundamentalmente eu encontrei nos meus irmãos outros Cristos na terra, a gente, Pedro, tem que transbordar esse amor ao próximo, esse amor entre nós, numa transformação social, né? Então,
A diocese, por si, ela tem que ser esse elemento catalisador, por isso católico, de uma vida fraterna, né, em consonância com o amor de Deus, capaz de transformar uma cidade, capaz de transformar esse espaço em que a gente congrega da mesma fé e tem um cabeça que, de certa forma, é também vigário de Cristo, né? E, assim, a Diocese de Itacoatiara nos dá uma lição magnífica, né, lá no começo de conversa sobre isso, mas também se você pegar as cartas pastorais dos bispos das dioceses, a gente pode ver essa manifestação, e é disso que se trata, né? Mas até essa grande confederação de dioceses que é a CNBB, né, que mete o dedo na ferida quando tem um problema acontecendo em âmbito nacional, é disso que se trata, né? A caridade, como comprometimento, ela deveria levar a uma luta pela transformação social. Sim, sem dúvidas, sem dúvidas. Até porque, nesse sentido de imitar a Jesus, que foi um transformador social de seu tempo, a igreja que segue o seu mandato não agiria diferente, né, Alexandre? Por fim, eu acho que, falando disso, não é? De uma igreja que segue e que o imita, é isso, não é, Alexandre? Pra terminar, é chover no molhado nisso que você já falou, mas que a igreja, a espiritualidade diocesana está nesse sentido de transformar a realidade local, a realidade na qual ela está, não é? Não é num presbitério virtual e não é numa igreja virtual, num segmento virtual que você vai mudar a sociedade, não é? Não é se alimentando de espiritualidade, rezando, e tem que rezar mesmo, tem que rezar muito, mas se isso não se desembocar numa ação concreta, num apostolado concreto, de nada vai servir seguir tanta pregação, meu Deus do céu. Sim, não sim. De nada vai adiantar ter milhões de seguidores e não movimentar esses milhões de seguidores para ajudar em ações que mate a fome de uma multidão de famélicos na rua. Sim. Entende o que eu estou dizendo? Porque se não for para mudar a vida das pessoas, porque Jesus fez isso, mudou, transformou a vida das pessoas, sim, tocou a vida das pessoas. E o que me chateia diante de toda essa situação, e aquilo que eu reclamei no início, é que aqueles que vazaram esse ofício, não é, sabiam que iam manifestar uma onda de ódio lá nas redes sociais da diocese da prelazia de Itacoatiara, e nada o fizeram, pelo menos não que eu saiba, pode ser que eu esteja pecando muito aqui, mas conhecendo o modus operandi, talvez não tenham feito, nada fizeram para dizer, olha, não façam isso, não fomos aceitos, seguimos em frente. Não, provavelmente, eu digo assim com uma certa certeza, houve até um certo deleite de ver esses ataques. Sim. Ou seja, onde está a ação transformadora como a de Jesus Cristo? É nesse discurso de ódio? Sim. É nesse discurso de time? Ah, porque não aceitou o meu time, o meu jeito, vocês são hereges, vocês são isso, são aquilo? É assim mesmo que a gente está vivendo o evangelho e transformando a sociedade? Veja, quem é a gente, né, Alexandre? Aliás, a gente tem que fazer um programa sobre catolicismo e superioridade moral. Quem é a gente? A gente tem um monte de defeito, sim, mas o cristianismo hoje virou uma religião que arrota a superioridade moral, sem tê-la. Pesado. Entendeu? Sem sim, tê-la, porque uma das coisas que mais deveria se haver em cristãos é uma humildade, agora uma humildade verdadeira, né? Não é essa falsa humildade que a gente vê espalhado à torta e à direita. Enfim, Alexandre, as coisas precisam se direcionar para um apostolado, para uma continuidade, mas uma continuidade de Jesus naquilo que é o concreto. Sim. Olha... E se a gente pode oferecer alguma coisa, né, Pedro, de contribuição aí nessas reflexões, que não é só pistolada, não é só para isso que a gente tá aqui, né, do nosso ponto de vista né, seja como teólogos que somos e pessoas preocupadas com o bem, né, da igreja, porque somos partes da igreja, né? Uma coisa que a gente pode oferecer e pode falar para você, ouvinte, de uma conversa, é que a gente não pode colocar algumas coisas na frente de outras, porque senão é isso, a gente vai fazer uma experiência capenga de igreja, né? O apostolado, ele vem por último, né? A primeira coisa que a gente tem que prezar é sim o encontro pessoal com Cristo, é o
o start da nossa fé, né? Essa consciência de que Cristo nos alcançou. Depois, e aí já começa a experiência eclesial para além da nossa experiência individual, né? Até porque esse encontro pessoal com Cristo, ele tem que ser corroborado por aqueles que creram antes de você, é a experiência de comunhão, né? Sim. É a experiência da unidade. E depois disso, a gente tem que testemunhar, Pedro, essa comunhão, essa unidade, esse Cristo na nossa vida, e isso se dá na caridade. Só depois disso, Pedro, depois que você se provou uma pessoa de fato capaz de amar o próximo, capaz de dar testemunho do amor e ser o amor vivo no meio das outras pessoas, é que você pode abrir a boca e falar do evangelho e falar das razões pelo que você crê. Se você não fez esse percurso até agora, meu irmão, você está fazendo uma experiência débil de fé, né? Então, o apostolado, esse apostolado que o pessoal gosta de fazer, da apologética, né? De abrir um blog, de criar canal no YouTube, fazer podcast, ou ir pra praça pública, enfim, se bem que, olha, a praça pública no fim, né, é uma baita experiência diocesana, se a gente for pensar por esse lado, né, de apostolado, mas a gente só abre a boca depois de fazer esse percurso, né, e foi por conta disso, porque alguém abriu a boca, e isso que a gente não tá falando aqui, que você não tem que abrir a boca, que você não tem que praticar um apostolado ativo, que você não pode pregar o evangelho. Nada, muito pelo contrário, você tem que fazer isso também, né? Porque disso se trata a continuidade da fé, porque outras pessoas precisam fazer essa experiência mesma que você. Mas, sobretudo, sem unidade, não tem por que continuidade, né? Exato. Sem você levar em consideração o sucessor de apóstolo que está mais perto de você e os seus colaboradores, que são os presbíteros, não tem por que você tá querendo pregar para além dos muros, para além da sua casa e assim por diante. E isso aqui também, Pedro, da minha parte, eu acho que é da sua também, é um toque fraterno, né? É um falar para você, ou para você mostrar isso para alguém que você conhece que tá nesse movimento. É falar, olha, meu irmão, se reveja, né? Preste atenção nessas questões da unidade, da continuidade, né? Porque senão não vale a pena. Exato. A vida se dá na concretude, a prática da fé também. Alexandre, chega, não? Chega, eu acho que tá bom. Tá mais do que bom a nossa pistolada quinzenal. Se a gente perguntasse pros ouvintes, eles iam falar, chega. Chega, faz 20 minutos que chega, mentira. É isso, gente. A gente volta na próxima semana, ou daqui a uma semana com o começo de conversa. Alexandre, valeu pela conversa. Na temporalidade desse... A gente nem se preocupa mais com isso também, né, Alexandre? Mas aí na temporalidade desse programa aí, que você tem aí um ótimo descanso. E aos ouvintes, o meu beijo. E vou deixar o meu abraço também. E essa conclamação, né? Se você consegue enxergar outros traços de espiritualidade diocesana que a gente esqueceu de falar aqui, nos procure nas redes sociais, sobretudo no Instagram, que é onde a gente olha. A gente olha mesmo? Não sei. Eu olho. Juro que eu olho. Conversa, e também no nosso e-mail de sempre, conversaconosco@gmail.com. A gente continua aberto, né, Pedro, ao diálogo. Sim. e sempre esperando também que esse conteúdo esteja sendo relevante para você. Um aperto de mão e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.